P100, mais um episódio 6. Eu e Castro novamente aqui em um novo horário, agora terça-feira, a partir das 18 horas. Toda semana um episódio novo do podcast P100. Realmente a ideia é trazer pessoas que realmente têm uma história de empreendedorismo, inspirar vocês a fecharem, a construir seu negócio. Boa tarde, Castro. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Léo Nilson, Moacir. Sem eles a gente aqui não faz nada. E boa tarde ao público aí do podcast P100. Podcast P100, além de uma conversa, né? Muito além de uma conversa. Muito além de uma conversa. Então, aqui que a gente possa transmitir para o nosso público uma mensagem, uma ideia, um insight, um movimento, né? Que hoje nós temos aqui o prazer de ter a Marina, que além de empreendedora no comércio local em P100, como restaurante, como evento, como suporte de evento, como também ela tem um movimento que é o Catiguel no Cumbuco. Eu costumo dizer que é da área do litoral aqui do Cumbuco até, né? Que o último, vi que um dos projetos da Marina foi até Barra Grande, né? No Piauí. Então, Marina, seja bem-vinda. Que você consiga, que Deus nos abençoe para que nossas palavras que saiam daqui sejam palavras fortalecedoras, palavras edificadoras, que a gente consiga colocar lá no coração de alguém do nosso público, que ele consiga startar aquilo que a gente mais levanta aqui, que é a bandeira do empreendedorismo. Tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque eu já fui para outros podcasts antes, mas esse para mim é muito mais especial, porque primeiro eu estou em casa com pessoas muito queridas, então assim, estou animada também, assim, por essa noite, enfim. Ótimo, ótimo. Que bom. E para a gente começar, Marina, a gente sempre pede que o convidado se apresente, né? Quem é a Marina? Ai, gente, a Marina, são muitas Marinas, né? Durante o dia acabo fazendo muitos papéis, mas eu sou a Marina, filha do P100, filha da Vitória, daqui, que adora estar na praia, sempre gostei, amo, que gosto muito de trabalhar, amo muito trabalhar, amo as minhas raízes, eu acho que eu sou bem essa pessoa, né? A Marina, pessoal, posso aqui estar falando alguma parte da história dela. A Marina foi aluna da nossa escola, aqui da escola do Educandário, escola da nossa família, da minha mãe, da minha irmã. Então, esse hub educacional que a gente sempre, que a minha mãe implantou, que a gente ama, que é educar, que é dar um crescimento pela educação. As pessoas daqui, Marina foi aluna, hoje é empreendedora, uma pessoa maravilhosa, e que todos, independente que seja do educandário, do colégio público, que apenas tenha a visão e que põe em prática aquilo, o seu sonho, né? Tio Castro, o senhor falando sobre isso, e realmente, eu sou filha do Educandário, né? Sou filha da Dona Iraci, no primeiro episódio eu assisti ela, e assim, a Dona Iraci, ela sempre ensinou tanta coisa pra gente, que realmente faltou muita maturidade, mesmo até quando a gente estava no segundo ano, da gente conseguir entender o que ela queria ensinar, porque pra mim, tudo que ela ensinava pra gente era muito valioso. Ótimo. Tudo. E pedindo aqui ao nosso público que interaja com a gente, dá um feedback para ver se o áudio está bem, se a comunicação está boa, interage com a gente, faça alguma pergunta para mim, para o Serginho, para a Marina, que a gente possa estar contribuindo aqui para o crescimento de todos nós. E Marina, não tenho dúvida de que não só as palavras, como também o exemplo da Dona Iraci, né? É Que isso mesmo. não sou eu quem falo, o exemplo ele arrasta, ele é muito mais forte do que qualquer palavra. Eu sempre falo aqui que o bom é a gente fazer e depois falar. E o bom mesmo é a gente falar daquilo que a gente vive, tá? Não aquilo que eu falo que talvez seja algo da minha imaginação. O que o senhor falou é isso mesmo. A Dona Iraci, ela falava e mostrava como exemplo, porque ela sempre era uma pessoa que chegava para trabalhar muito cedo, que cuidava da questão, tipo, gente, ela apagava todas as luzes. Então, depois que a gente cresce, tipo, hoje em dia, eu cresci, tenho comércio, tenho outras coisas, tenho umas obrigações. Gente, eu detesto ver uma luz acesa, porque só a gente sabe no final do mês quão diferente isso é, né? Então, assim, se a gente tivesse tido eu várias vezes deixei o ar-condicionado ligado. Hoje em dia nem uso ar-condicionado, porque eu acho que é tão caro que, né? E assim, é um aprendizado. Eu
minha mãe tem esse restaurante aqui no PSN, né, que a gente funciona todos os dias, já faz 27 anos e já faz mais ou menos uns 3 anos que eu tô à frente. Mas lá eu comecei desde tirar a mesa a fazer todas as funções, né, dentro do restaurante. Quanto foi importante você tirar a mesa, limpar o restaurante, fazer esse papel básico do seu negócio? Tio Castro, eu acho que é a máxima importância. Né? Falando como um gestor da empresa, é importante, você não precisa ser o melhor naquilo, mas você precisa entender de todos os processos. Né? Antigamente, hoje em dia, às vezes eu vou em algum comércio e eu vejo alguém, funcionário mesmo, gritando ou sendo estúpido, é porque aquela pessoa quer conseguir o respeito daquela maneira. Né? E eu reflito sobre isso, porque, por exemplo, eu tenho uma cozinheira e eu não cozinho. E o que eu falo, normalmente ela tem que fazer de acordo com o que eu determino, mas isso é respeito. Eu não vou chegar lá e dizer, gritar com ela, que você é estúpida, porque isso é feio, não cabe em lugar nenhum. Né? Então, assim, a pessoa precisa, as empresas, elas precisam de cultura. Né? Que é o ramo de empreendedorismo, eu fazia faculdade de ciências contábeis. E uma das vezes eu cheguei aí na dona Antônia, contadora, eu dizia assim pra ela, Dona Antônia, eu quero perguntar uma coisa para a senhora. Por que a senhora não me disse que era mais fácil eu ter me formado e ter arrumado um emprego? Porque, gente, para você ser empreendedor hoje de qualquer ramo, você requer ter muitas habilidades. Você não tem que ter só uma habilidade. Por exemplo, eu sei cozinhar e eu vou abrir um restaurante. Não adianta de nada, porque você tem que saber vender, tem que saber tratar com o público. Você tem que ver o que está indo estragando ou não, o que está entrando ou não. Então, assim, são tantas coisas que se você não tiver essa habilidade, hoje em dia a Tina tem que ter a habilidade de mexer na internet, né? Porque se a gente não está no digital, ou então a gente tem que ter sabedoria de colocar uma pessoa e identificar quando aquilo está dando certo ou quando aquilo não está dando certo. Né? Então, assim, tudo isso requer muitas habilidades durante o dia. Eu, particularmente, Marina, né? Se nós formos aqui para a idade aqui da mesa, né? Eu, você e o Serginho, eu sou o que está um pouquinho mais à frente. Na idade. E um pouquinho mais atrás na tecnologia. E reconheço isso. E estou tendo que entrar, estou tendo que estudar, estou tendo que aprender. Tem um professor meu ali que já disse que eu tenho que aprender mais algo e eu ainda não comecei ainda, né? Mas sei da importância que isso tem na minha vida, no meu negócio, entendeu? E no crescimento, na potência que essa ferramenta tem. Tio Castro, você falou sobre o exemplo arrasta. Né? Eu tenho um amigo, eu fui até no podcast dele, que é o Dr. Adriano Antunes. Aí ele fala sobre o exemplo arrasta. Aí ele diz que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E é justamente isso. Por exemplo, a partir do momento que o senhor está aqui fazendo um podcast, quantas coisas novas o senhor está aprendendo sobre o audiovisual, só de estar começando, só de fazer. Então, tudo isso, de uma certa... Marina, não tem nada a ver, mas tudo se agrega ao seu negócio. E eu estava até... Antes de vir conversar com você, nesses últimos episódios que a gente entrevistou muita gente importante, né? Que é essa ideia de trazer mais uma pessoa que inspira aqui. Eu estava lendo e uma frase que me deixou muito intrigada foi que o incomodado sempre age. Se você está incomodado, justamente, você quer transformar aquilo em uma solução, né? Você quer encontrar uma resposta. Eu acho que o empreendedor é mais isso, né? É de identificar um problema e você propor uma resposta, você transformar isso em um serviço de qualidade para uma pessoa que está precisando daquilo. Quando o Serginho falou que se indignar, por exemplo, eu sou indignado com o crescimento que o meu município tem, divulgado pelos números, e que a nossa população e os nossos empreendedores ainda nem acordaram para o que ainda tem para crescer, para o que tem para alavancar a vida deles. E esse foi o meu incômodo com relação ao podcast. Eu preciso falar, cutucar, intrigar a nossa população e dizer, pessoal, acorda, porque chegou a hora. Não dá mais para dizer que não sabia, que não tinha informação, que eu esperei pelo poder público, que eu esperei para que um amigo me dissesse que era assim, que eu esperei que meu vizinho me falasse que era assim. Não espera.
Isso aqui está sendo uma ferramenta, né? Exatamente. Na verdade. Naquele livro Sonho Grande, o Paulo Lema ele fala sobre isso, que normalmente pessoas que fazem coisas extraordinárias ou coisas diferentes, elas têm justamente esse incômodo, que é o incômodo do sonho grande. Eu acredito que por toda a vida que a gente conversa, eu e o tio Castro, a gente sempre tá junto aí, justamente nesse incômodo de querer ver não só a gente, mas nosso lugar se desenvolver, né? Isso aí realmente é um incômodo que se arrasta há muito tempo e que a gente quer muito, porque a gente precisa que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas acreditem, que as pessoas... Porque senão... E pegando uma frase que o Castro mesmo usa, né? Que o exemplo arrasta. E eu acho que o podcast é isso, trazer exemplos de pessoas que hoje empreendem, que hoje transformam o município, né, a região de Pecém, mostrar isso para a rede mundial, que é a internet. A gente pensa que está falando só com o pessoal do Pecém, mas a gente está conversando com pessoas de outras nacionalidades, às vezes, fica disponível no YouTube, então isso aqui é eterno, enquanto existe internet, vai existir a nossa conversa aqui. Então é basicamente isso, né? O exemplo do podcast que a gente está dando é que toda pessoa, qualquer que seja a sua condição, pode se empreender, né? Como eu estava conversando com o Castro e eu percebi isso, o dinheiro é o que menos importa, o que importa realmente é você ter esse incômodo, é você ter esse intuito de resolver aquele problema, é você ter uma oportunidade de conhecer pessoas que vão te auxiliar, né? Mentores, pessoas que vão te ajudar. É basicamente isso que eu E quando eu falo aqui de incômodo, pessoal, a gente não está aqui para agradar, a gente está aqui para incomodar mesmo. A ideia é essa, é que vocês se incomodem, que vocês venham aqui e falem, que vocês digam, falta isso ou falta aquilo, de repente com o seu incômodo, ou com as suas perguntas, ou com a pergunta que você está se fazendo, porque não pense que às vezes você está fazendo por outro, não, é para você. Aí de repente você vira a chave e encontra a resposta que você precisava para dar o primeiro passo. E você, Marina, falou do livro aqui, O Sonho Grande, de Jorge Paulo Lema, e lá ele diz uma frase muito interessante, que eu gosto muito. O esforço para sonhar grande é o mesmo esforço para sonhar pequeno. E aí, você vai querer sonhar pequeno, porque é uma das coisas que eu bato na tecla. A nossa não, porque a minha, graças a Deus, eu tenho tido uma visão olhando sempre para cima. A mentalidade do nosso povo, da nossa população, diante do crescimento, diante da potência que nós temos, que é o nosso município, ainda é um sonho pequeno. E a gente tem que acordar. Tio, eu trabalho aqui faz muito tempo, sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre a gente teve contato com pessoas de fora que vêm, né? A gente acaba se relacionando, conversando, aprendendo. Mas a partir do momento que eu fui para o kite, na história do movimento do kite girl, um certo momento eu conheci uma mulher que trabalha no Banco do Brasil em Brasília. Até hoje eu não sei explicar o que ela faz. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ela e ela falou a respeito de uma coisa. Ela disse, Marina, sabe por que às vezes um lugar como o seu, eu falando sobre o Pecém, eu disse, olha, eu moro no Pecém, fica entre a Taíba e o Cumbuco, mas lá não tem turismo e tal. E eu falando pra ela sobre tudo isso. Ela, Marina, às vezes o lugar não se desenvolve porque todas as pessoas que têm uma mentalidade melhor, que podem desenvolver o local com alguma coisa, tipo algum serviço, com algum produto, eles saem de lá para ir para outro lugar. Né? E aí acabei usando o exemplo de algumas pessoas que eu conheço que têm uma mente tipo incrível e que acabaram indo embora pelo lugar ser pequeno ou por não ter oportunidades para ela naquele momento, né? E assim, cresceram muito lá fora. E ela disse que isso é uma coisa que se chama, acho que é fuga demográfica. E aí acaba que o lugar não se desenvolve. Eu acho que foram impostos vários mitos na cabeça da população geral. Tipo, o porto veio e depois a siderúrgica veio. Existe um trabalho social, mas nada é conversado com clareza. Ninguém sabe o que vai acontecer, o que pode. Então, assim, eu acho que as pessoas elas criaram um mito na cabeça, de modo geral, na nossa também, que a gente não poderia ser um lugar diferente, né, do que a gente está, porque eu acredito que a gente como sociedade, no modo geral, me incluo também, dentro disso, incluo também o meu comércio, acabou estagnando nesse mito,
né? Nesse mito que foi criado. Ah, é uma cidade portuária, é uma cidade industrial, é uma cidade que normalmente é um lugar que é pobre, que tem violência, é coisa de porto, é coisa de prostituição. Então, assim, eu acho que foi criado um mito e esse mito ele paira. Ele vira uma crença. Né? Ele virou assim uma crença e foi o que ficou. Então, assim, movimentos e inquietudes como essas, a gente vai fazer uma transformação. Eu acredito nisso completamente. A gente não começa transformando 1000 pessoas, mas a partir do momento que você alcança uma pessoa e que essa pessoa vem para você junto com esse sonho, a partir dali isso vai crescendo, o movimento vai crescendo. Não é uma coisa que a gente consegue fazer em um mês, em um dia ou em um ano, né? E eu acredito que não é fácil, tipo aquela história de vocês são doidos, ficar sonhando emancipar o PECEM. Por que vocês acham que as pessoas queriam emancipar o PECEM? Não se discutia o PECEM, né? Porque se discutia o PECEM era deixado de lado, não tinha essa questão de você pensar hoje, eu acho que essa mentalidade mudou. Eu estava até conversando... Não, peraí, como é? Qual a mentalidade? De querer discutir o PECEM. Vamos discutir o PECEM. O PECEM aqui, ele traz toda a renda, ele... Mas aí tu acha que hoje em dia alguma coisa melhorou aqui? Eu acredito que sim, é um processo, né? Não tem como mudar da noite para o dia, mas eu acho que é um processo que está continuamente melhorando, como a sua mentalidade mudou. Você mora aqui, você reside aqui, você tem um comércio aqui, então você escolheu investir aqui. E eu penso que essa forma é de realmente discutir o PECEM, né? De melhorar o PECEM. Por isso que eu falo. Quando você tinha 15 anos, você tinha aquela vontade de chegar aos 18? Se emancipar? Tinha. Tio, mas eu acho que... É assim, Marina. Eu tenho uma coisa comigo que... Mas eu não quero falar sobre emancipar. O que eu quis fazer foi uma analogia. Eu aprendi, né? Isso vem com o tempo, vem com maturidade, que tudo tem o seu tempo. E o tempo é o senhor de tudo. Então, algumas coisas elas podem acontecer hoje, como pode acontecer daqui a 10 anos, ou daqui a 50. Mas o que a gente precisa para as coisas acontecerem? Pronto, Estratégia, agir, começar a se movimentar, porque parado nada acontece. Justamente. Então, o movimento ele já aconteceu, já se iniciou já há bastante tempo. Até quando a gente nem tinha nascido. Sim, com certeza. A mãe do Castro, acho que do Inácio, até citou isso. Quando a gente estava aqui, ela falou assim, o PECEM era para ser conhecido. Não, mas o que eu quis dizer não foi isso. Eu quis dizer só que assim, que existe uma insatisfação, porque o que eu quis dizer foi que, por exemplo, se as coisas aqui tivessem um pouco melhor, eu digo de modo geral, a gente talvez não tivesse esse anseio pela emancipação. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Que eu acho que é uma coisa que acho que é isso mesmo. Ei, mas Marina, vamos... voltando um pouco para quem é a Marina, né? Voltando um pouco para conhecer um pouco sua história, para quem ainda não conhece. Pouco não, quero muito. Mas Marina, você mesmo falou que você assumiu o restaurante da sua mãe, né? Nesses últimos 3 anos. Qual foi o principal desafio? Né? Eu vejo que você disse que tem 27 anos, né? Isso. Então você assumiu por 24. Qual foi o desafio maior em comprar essa briga? Porque você está num lugar estratégico. Restaurante surge quase que todo dia no PECEM. Eu conheço todo dia mais e mais lugares. Qual foi o principal desafio para enfrentar essa concorrência? Eu acho que desafio a gente encontra todo dia. E à medida que a gente vai crescendo, os desafios vão ficando mais difíceis. Mas eu acho que eu tive um esclarecimento. Assim, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de orar, gosto muito de assistir palavras, pregações. Então, assim, na verdade, eu tive um despertar. Qual foi o meu despertar? A partir de hoje, eu vou trabalhar aqui e eu vou esquecer de todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, o maior desafio foi realmente trabalhar fazendo o meu e não olhar para o lado, não olhar para o outro. Acho que isso foi um grande desafio que eu tive, né, que eu enfrentei e que foi difícil realmente, mas que me deu resultado positivo. Se eu perguntasse que quando você tomou essa decisão, você se encontrou mais com a sua identidade? Acredito que sim, porque quando você gera um emprego, você trata com pessoas, você
O meu propósito lá não é só tipo, eu tenho um restaurante e vou ganhar o dinheiro do restaurante. O meu propósito realmente é as famílias que eu impacto. Tipo, hoje em dia eu tenho 12 funcionários, essas pessoas têm os filhos dela, né? Tem todo um ecossistema, né, que gira ali em torno. Então eu acho que o meu objetivo maior realmente é fazer propósito na vida dessas pessoas, é permitir que elas aprendam, que elas cresçam, que elas investam na educação dos filhos, né? Eu acho que o meu principal objetivo é esse. Ótimo. Hoje mesmo eu tive num evento, numa reunião da ECIP, lá foi colocada essa frase: tudo é de pessoas para pessoas. Então, e uma empresa é pessoas, processos, produto ou serviço. E PT saudação. O resto é trabalho. O restante é mão na massa. E à medida que a gente faz, que a gente testa, a gente vai evoluindo. Eu vou crescendo, você cresce, o Serginho cresce. Aqui nós estamos crescendo nesse podcast, nós já estamos aqui no 5º episódio, né? No 6º episódio. Você acha que aqui está igual que foi o primeiro? Não, tem algo a mais. Ou tem uma falha a mais, não tem problema, desde que a gente evolui e teste. O lema é sempre aprender, né? Errando, acertando, a gente tem que aprender. Verdade. Não pode errar e persistir no erro, né? E ir pelo mesmo caminho. A gente já falou isso aqui em alguns casos. E toda vez que a gente está aqui no podcast, Marina, eu sempre falo essa frase. Que a gente, né, o PECEM, ele é o porto de prosperidade, São Gonçalo é o mar de oportunidades. E o que eu venho aqui a bater nessa tecla, sempre eu vou falar, que é para acordar o nosso povo, para aproveitar a oportunidade. Sim. E uma das coisas que a gente não podemos mais usar como narrativa é que eu não tenho oportunidade e as pessoas de fora têm. E a gente tem que mudar isso para o seguinte: as pessoas de fora têm e eu vou colar nelas para me aprender, para me ter. E virar esse jogo. Eu fui para a faculdade, né? Eu fiz o 3º ano, eu acho que tiveram que me expulsar do educandário, porque foi porque não me expulsaram mesmo. Eu fui para Fortaleza estudar e fui fazer faculdade lá em Fortaleza. E aí eu vinha pro PECEM e eu ia lá pra cima ali, perto do porto, onde dá pra olhar, e eu ficava pensando... Mirante, né? Eu ficava pensando assim, o que eu vou fazer em Fortaleza? Eu tô numa sala que tem mais 4, vai formar umas 500 pessoas do mesmo curso que eu, num mercado onde é lotado de gente, e eu olhando aqueles caminhão passando. Aquilo tudo movimentando, porque aquilo não para. Eu digo, gente, isso aí só pode ter muito dinheiro. De algum jeito tem que entrar algum dinheiro. Claro que hoje em dia a gente ainda está se desenvolvendo. Eu ainda sou uma criança, né? Tipo, eu peguei um negócio que é da minha família, que é da minha mãe. Minha mãe, eu acho que ela teve uma sabedoria muito grande de se aposentar mais cedo, né? Nem todo mundo tem essa sabedoria de deixar, de ensinar, de explicar e porque eu acredito também que a gente aprende errando, né? E às vezes a gente quer eu quero exigir que o Castro não erre nenhuma vez, quando na verdade eu errei várias vezes para poder ser a profissional que eu sou. Então, assim, eu sou feliz por essa oportunidade, mas eu ainda quero desenvolver muito mais. Tipo, eu tenho os meus sonhos para mim, como eu também tenho o meu sonho para minha cidade. Tipo, eu quero que as pessoas aqui se formem e tenham uma faculdade e queiram trabalhar nos comércios locais, que os comércios locais eles possam pagar pessoas formadas, que eles possam dar estrutura de emprego melhor para as pessoas. Eu sonho isso, porque eu acho que a partir desse momento a cidade já vai estar bem desenvolvida. E, Marina, pensando nisso, né, a gente está aqui no podcast, aproveitando que tem bala para falar, a Orbe Telecom é uma empresa aqui de internet que nos apoia, que nos ajuda aqui nesse podcast, a internet aqui é colocada por eles. Nós temos a Multi-Ensino, que é uma escola técnica que eu, em sociedade, estamos abrindo aqui no PECEM, um ensino EAD à distância. Então, tudo isso é pensando no próximo passo, Sim, no próximo nível, que é onde a gente quer que o nosso povo chegue, que saia desse nível e vá para o próximo. Tanto que na live de sábado que teve, eu toquei nessa tecla, eles me perguntaram, mas como é que você consegue fazer tantas coisas? Você faz tantas coisas diferentes, como é que é? Como? Estudando, você estuda e você vê como é que você vai fazer, e justamente o multi-ensino é uma oportunidade que as pessoas estão tendo disso, de desenvolver o seu negócio, porque sem estudar, sem aprender, é mais difícil, né? É muito mais difícil. Você estudando é muito mais fácil, porque no estudo você vai aprender o caminho,
Eu tenho uma prima, ela... Gente, é sério, ela tem uma loja, ela é super... Se ela lê uma coisa, ela faz do jeito que tá. E as coisas tudo dão certo. Porque ela é obediente. Então, tipo, ela compra um curso aqui, como ter uma loja e tal, tal, tal. Ela faz do mesmo jeito. Hoje em dia a loja Uma dela receita, né? é uma receita. E o estudo é isso, é o caminho. Aquilo ali te facilita muita coisa. Na vida a gente precisa de um conjunto de coisas. Né? Mas sendo que o estudo é algo essencial. Deixa eu te perguntar, Marina. Você falou dessa questão do caminho, né? Do estudo e tudo mais. Nesse teu caminho, assim, quais foram as decisões que você tomou? Qual foi a virada de chave que tu acha que tu chegou nesse momento no teu negócio? Você tem um negócio hoje que é bastante conhecido, né? Eu acho, Sérgio, assim, eu tive vários insights. Por exemplo, tinha um momento, aqui no PSN a gente passa por muito momento muito louco, um mudou para o outro muito rápido. Então eu acredito que a maior sensatez é você conseguir acompanhar o mercado e dançar do jeito que a música tá, você não se apegar, você não pode se apegar. Por exemplo, a gente tinha restaurante dentro das empresas, vendia refeição coletiva dentro das empresas, restaurante industrial. Chegou um momento que não tinha mais espaço para isso. Se eu não fosse me apegar a isso, eu ia ficar querendo comprar uma briga grande e ia deixar de vender para um público que já estava aparecendo, que já era um outro público. Depois já veio um pessoal que ia fazer manutenção, passava 30 dias, passava 15 dias. Então, assim, é realmente observar o mercado e se modificando de acordo com aquilo ali. Aprender, né, com esse mercado, né? Você observou o mercado. O meu produto é o mesmo. Entendi. O meu produto não mudou nada. Mudou a forma que eu vendo ele. Assim, aonde eu quero estar com ele. Por exemplo, hoje em dia meu objetivo é vender para as pessoas do PSN, é vender para as empresas do PSN, é vender. Por quê? Porque são pessoas que não vão embora. Não, entendeu? boa sacada. E, Marina, a gente já falou aqui em outros podcasts, a gente não puxa nada comentar de novo. E sempre porque o mercado ele é soberano. O mercado é ele quem dita as regras Sim. do jogo. E nós, como empreendedores, nós temos que entender que o jogo mudou. Sim. Que a ferramenta que eu uso hoje não é a mesma que eu usei há 10 anos atrás. Nossa empresa, a Transpec, fez 20 anos. Vocês acham que hoje eu estou captando clientes da mesma forma que eu captava há 10 anos atrás? Mudou o perfil de cliente. O que a Marina falou aqui do restaurante são as empresas que vêm fazer parada, que a gente precisa atender os fora de hora, que não é o horário convencional e comercial. E aí se eu vou dizer, não, eu não quero porque o cliente mudou, vai ficar fora do jogo. Eu posso dizer isso, Lucas, que é em todo tipo de negócio. Eu falo isso, estou 7 anos desenvolvendo o meu jornal, a minha identidade, eu acho que está sendo construída ainda, já se nota, quando vê alguma coisa, já identifica que aí é nosso, é do papel PAN, mas a gente mudou muito. Sim. Tanto pela questão da forma de conteúdo, criação de conteúdo, como também de vender. Eu lido com pessoas diferentes desde que eu iniciei. Né? Tem pessoas que desde o pequeno lojista que mudou até o grande e as grandes empresas. E o cara falou muito bem, é o mercado, a gente não é o mercado que se adapta a nós, é a gente, nós, empreendedores, que se adaptamos ao mercado. Adaptabilidade é uma chave da oportunidade, então a gente tem que estar atento para isso, porque senão a gente fica fora do mercado. E aproveitando aqui, vou mandar um alô para Dona Iraci, minha mãe da Educandário, que foi nos podcasts, para o Márcio da Coxinha Malu, Márcio Cardoso, o César do Garage Burger, secretário Natan e Genivaldo, lá da Casa do Empreendedor, porque sem eles já fazem parte da história do podcast PSN. E a gente vai estar aqui frisando. E agora a Marina, né? Que a Marina vai ficar aqui, vai ficar essa coisa importante. Eu tive um feedback não sei se foi do Wesley, ou foi de alguém, ou Castro. Maravilha. Você já imaginou o legado que está sendo deixado, as informações, os vídeos, para o futuro, para que a gente possa ver, para que a gente possa ouvir a história de pessoas que não acabou a história ainda, ela continua, mas como foi que iniciou? A Marina pegou da mãe dela. Qual foi o start que a Marina deu? Quando é que a Marina percebeu que tinha que mudar a rota?
porque o cliente mudou. E que isso só vai mudar de época, de século, de geração. Mas esse modelo, ele é um modelo que funciona. É tanto que Independente na da escola a gente já aprende, né? Quem sobrevive é quem melhor se adapta. É a seleção natural, né? É isso mesmo. Seleção natural. Mas. Não é isso? Marina, deixa eu ler aqui os comentários. Ó. Muita gente na nossa live. A Liliana Santoro está aqui, o Diego Rocha, tem a Simone Valéria, está aqui mandando um alô pro Castro, a Prinoria Cruz, boa noite, abraços Marina e Castro. André de Almeida também que está nos acompanhando, dizendo que a gastronomia está no sangue. Que as pessoas comentam. Deolina Cruz, vamos lá, parabéns. Obrigado pela André de Almeida Lima, parabéns para a Marina. Liliana Santoro, podcast P100, Leiriane Ferreira, Natécia Góes, obrigado pelo parabéns à Marina. Você é exemplo de empreendedorismo, ótimo. O Jordana Freitas, o céu é o limite. Jocélia Pinheiro, essa é top. Luciano Santoro, parabéns. Jordana Freitas, parabéns, minha linda, que Deus abençoe sempre. E, pessoal, isso aqui não existe sem vocês, tá? A gente está aqui e pede o feedback, pede a participação por um simples detalhe. Quem faz a diferença aqui não somos nós, é o que a gente pode dar como exemplo para que vocês também façam diferença no negócio de vocês e na vida de vocês, seja ela pessoal ou profissional. A gente até um dia estava conversando com o Tio Cá, a gente estava falando sobre, acho que era amadurecimento, né? E a questão do estudo, tipo, muitas vezes, por exemplo, se eu ouvisse as coisas que a minha mãe falava, com mais encaraço, com mais seriedade, talvez a gente deixe de levar um monte de pé, é do mesmo jeito, né? Tipo, a dona Iraci, ela, lembrando a história de apagar as luzes, né? Se a gente tivesse essa consciência, a cultura, ela já tinha ensinado, mas não tinha amadurecimento para poder aprender, né? A gente tinha economizado um bocado de energia. Minha mãe até hoje ela fala, ó, tem que ter economia, tem que ter economia. Falando de energia, Marina, eu tenho um case da minha mãe mesmo. Dentro da nossa família, minha mãe já fez 3 projetos de energia solar. Eu acho que o primeiro do P100, de empresas daqui do P100, foi ela quem fez. Que é isso? Ela sempre estava na frente, ela sempre estava inovando, sempre estava buscando algo melhor, ela sempre teve isso em mente, eu sempre tenho que ter uma novidade, eu sempre tenho que ter algo que faça diferença. E esse pessoal, foi um grande insight. Eu, como filho, às vezes até achava, não faz não. Fica inseguro, né? Inseguro. Mas aí eu entendi que ela estava certa e que eu tinha que ter esse aprendizado e começar a fazer também no meu negócio. Tio, meu avô, ele dizia uma coisa e eu não conseguia entender, ainda porque eu não tinha um amadurecimento. Eu podia já ter feito várias coisas, o amadurecimento, ele vai vindo gradativamente, né? Pelo menos pra mim é assim. E ele dizia assim, ó, se tu vai gastar o dinheiro todo, pra que tu trabalha? Eu dizia pra me gastar o dinheiro. Né? Meu avô morreu, enfim, Deus passou. E hoje em dia eu entendo que sobre ter dinheiro não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você guarda ou quanto você gasta, né? Então, tipo, durante a vida, sempre a gente vai recebendo aprendizado, a gente vai recebendo ensino, mas às vezes a gente não tem ainda, a gente tem que buscar um amadurecimento para poder saber utilizar. Aqui eu vou fazer uma pergunta, tá? Que eu pratico, mas que fica aqui para todo o público e para a gente. O quanto do que você ganha você reinveste no seu negócio? Ixi, tio, eu não sei te dizer. Certo? Mas é importante. Mas isso aqui fica para todo mundo, por quê? Porque tem que ter uma fatia que você ganha para reinvestir. Que é isso que faz com que sua empresa tenha energia, que ela consiga sobreviver, porque ser empreendedor não é uma via de linha reta. Ela é mais assim, ó, sazonalidades. Vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo. E vai acontecer de ir embaixo. Então, o que é que você se precaveu? Quanto você provisionou? Quanto você guardou? Você falou aqui que não é sobre ganhar, mas sobre guardar. Eu também posso falar sobre reinvestir, para que isso tenha um longo prazo. Porque o jogo do negócio é de longo prazo.
Tá? Quem estiver pensando que vai botar um negócio hoje e amanhã já vai tirar frutos, louros, pelo menos se é algum negócio aí, pessoal, eu desconheço, tá? Então eu vivo isso. E pegando um gancho que você falou, cara, da questão do empreendedorismo em cima e embaixo, é igual a vida, né? Se você ver aquele sinalzinho daquele Daquele aí quando morre, vai contar assim. exatamente, a vida é de altos e baixos. Eu vi isso no vídeo. Aí se fizer, morreu. Entendeu? Então essa é a vida, né? E falando um pouco da Marina, né? Todo mundo aqui, a gente falou um pouco que a Marina é empreendedora, trabalha nesse ramo de gastronomia, atende as empresas, pessoas físicas, aqui no Bacen. Mas a Marina também tem outros projetos, né? Que iniciou, que é o movimento Kite Girls. Na verdade, eu sou vendedora. Então, assim, desde que eu sou criança, eu sempre gostei de vender. Qualquer pessoa, o povo sempre botava pra vender as coisas. Eu vendia não era pelo dinheiro, não. Eu vendia, ia vender bolo, ia vender coxinha, ia vendia bijuteria, vendia qualquer coisa. Sempre tive isso. Aí, mas agora eu tenho um movimento Kite Girls, né, que acontece no Cumbuco atualmente e também, como o tio Castro falou, a gente vai para várias praias. Ano passado a gente saiu de Preá e foi até Barra Grande, no Piauí. O que é o movimento Kite Girls? O movimento Kite Girls é uma plataforma que a gente tem para poder unir as mulheres que velejam de kitesurf e estreitar esses laços. Mas por que, Marina? Elas são desunidas? Não, não é isso. Mas quando eu cheguei no kite, aqui no Bacen quase ninguém veleja. Eu não conhecia ninguém que velejava de kite, então eu me sentia sozinha. Então eu pensei, se eu tô me sentindo sozinha, alguém pode estar se sentindo sozinho também. E aí eu criei um grupo no Instagram chamado Kite Girls, era Kite Girls Ceará, né? E aí daí nasceu, eu fiz um primeiro evento, referente ao Outubro Rosa, né, a conscientização do câncer de mama, que tipo, por exemplo, aqui no Bacen, eu nunca tinha escutado ninguém que tinha câncer de mama. Eu nunca tinha falado. A gente sabe que tem, mas não era, pra mim não era um assunto comum, né? E eu fiquei impressionada, muitas mulheres têm câncer de mama, tipo, 1 a cada 10 mulheres tem câncer de mama, e às vezes é muito agressivo, tem mulheres que têm 1, 2, 3 vezes. Então, assim, a gente fez a primeira vez do evento, fiz, porque uma amiga minha disse, vamos fazer um evento e tal, e eu fiz. E a partir desse evento foi tão legal, foi tanta gente, que eu comecei vou começar a fazer encontros. E a gente começou a fazer encontros, eventos, viagens, né? Então, hoje em dia a gente tem uma loja que é Viva Kite Girls no Instagram. E a gente tem amadurecido cada vez mais essa questão realmente de viagem para as mulheres, de estar relacionada à saúde com o esporte, à saúde física, à saúde mental. E esse sempre buscando essa união entre as mulheres. Eu acho que agora, Marina, você continua sendo vendedora, só que mudou uma coisa, agora você tem uma missão e um propósito. Mas isso aí é o que é o bonito, né? Que é isso que traz esse sorriso, que aí você se sente bem, que você está fazendo diferença na vida de outras pessoas, na sua, né, claro, sim, primeiramente, porque você tem que estar bem para estar ajudando outras pessoas. Mas eu não tenho dúvida de que, por isso que você tirou o CR, porque já não alcança mais só o Ceará, sim, alcança o Brasil, alcança o mundo. Eu sei que você tem amigas do Kite Girl que são até de outros países, né? Uma coisa engraçada, eu conheci uma mulher pela internet, né? Aí nesse negócio ela é lá de Nova York. Aí eu disse assim pra ela, mulher, vem aqui qualquer dia pro Bacen e tal, velejar, pra conhecer em inglês. Aí passou 3 meses, a mulher veio e eu convidei por educação, ela tá falando sério. Aí ela botou, hello Marina, eu vou aí, tal, pois vem. Aí ela veio, né? Aí eu peguei e levei ela pra passear, vai em vários lugares. Ela, assim, muito legal, tem 50 anos e ela veleja de kite muito. Tipo, ela passa 3, 4 horas na água. E aí eu levei ela comigo pra Pague Menos. Gente, aí ela só fala inglês. Aí a Duda olhou pra ela, só podia ser a Marina. Mulher, como foi? Eu disse, mulher, eu conheci ela na internet, aí chamei ela.
E ela tá aqui agora. E ela tá aqui agora. E aí ela ficava dizendo: oi, eu sou a Marina, eu falo com todo mundo, porque aqui eu falo com todo mundo. Aí então ela ficava assim, muito impressionada. Ela já veio 3 vezes. Ela passou 10 dias, mas ela já tinha comprado outras viagens pra ir, né? E ela já veio 3 vezes, já faz 3 anos que ela vem. Ótimo. E é muito interessante isso, porque mostra também, sem você falar, que a gente sempre toca nesses dos atributos de um grande empreendedor. Eu percebo que, se você for dizer, a questão da observação, né, dela notar que existe essa demanda, que existe esse movimento, né, que você falou aí, tanto do seu negócio como restaurante como agora, tu tem essa questão do incômodo, né, eu quero mudar isso, não basta ter, eu tenho que mudar. E agora a comunicação, né, porque você tem que ser comunicativo, você tem que ser uma pessoa que agrega. Tu agregou uma pessoa que é de outro país, sem conhecer pela internet, isso aí é fenomenal, entendeu? O Serginho tinha perguntado sobre os desafios, né? Isso, Serginho, pra mim, foi algo que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu vou criar um movimento. Não, eu não sabia, não. Eu só criei uma página no Instagram, e pronto, e foram aparecendo muitos desafios. Aí eu tive muitos desafios, porque aí eu estava completamente fora da minha zona de conforto. Uma coisa é acontecer qualquer coisa comigo aqui, que eu tô em casa. Tipo, todo mundo aqui do Paissanha, praticamente minha família. Eu me sinto querida por todo mundo. Então, aqui é a minha zona de conforto. Então, sair daqui, lidar com outras pessoas diferentes, vontades diferentes, egos diferentes, anseios diferentes, muita gente. Tipo, eu não tô falando de 5 pessoas, tô falando de 50, 60, 100 pessoas. E tu coordenando E eu lidar com tudo isso. E pessoas com nível até mesmo de estudo maior do que o meu, né? Então, assim, tudo isso, muito desafiador. E Marina, se eu te perguntasse, quando começou o empreendedorismo, em que idade, Marina? Eu acho que uns 7 anos. Porque eu ganhava presente, a minha prima não tinha dinheiro para comprar. Aí eu pegava, eu pedia para minha mãe fazer bolo, então a mãe dela fazer coxinha e a gente ia vender. Por que eu perguntei isso a Marina, né? E a gente falou que ela subiu ao restaurante com 24. Para vocês que são jovens, que estão na escola do ensino médio, que está cheio de dúvida, e aqueles que estão na faculdade, que também têm dúvida, porque até os 30 anos, eu sei que eu passei por isso. Existe dúvida, até quando você está na faculdade. Mas a dúvida é aquilo que fica ali causando ruídos na sua mente, de que ou eu posso ou eu não posso, mas que na verdade tudo é possível. Né? Posso até falar a palavra de Deus, naquele que me fortalece e na decisão que eu vou tomar e vou agir, vou praticar e vou fazer. Tio, hoje em dia, na verdade, em todas as profissões a pessoa tem que empreender, né? Porque um médico tem que se vender. Um nutricionista, um advogado, tudo. E tudo isso é uma venda, né? Tudo isso é uma venda. Se você vai numa entrevista de emprego, você tem que se vender para a pessoa. Se você vai você vai me vender um produto de limpeza como meu amigo, você chega lá, você tem que se vender. Tudo é venda, não importa qualquer coisa, se você se formar. Agora, a questão do empreendimento realmente você acreditar, você ter o propósito, e as coisas são possíveis, com certeza. Você vê, olha isso, o Serginho tem um jornal, já faz 7 anos. Imagina só, quantas pessoas que acreditariam que a gente teria um jornal aqui no Paissanha. Uma pessoa daqui teria um jornal, que é super, todo mundo gosta, todo mundo acompanha, né? Quantos seguidores que não tem, que tá lá, já tem nome. Ele conseguiu construir isso do zero. Então, eu acredito também que muitas pessoas desacreditaram. Sim, e é saber lidar com isso, né? E empreendedorismo, não tem só empreendedorismo no seu CNPJ, não. Tem o CNPJ do outro, tem o intraempreendedorismo, você está dentro da empresa. Entrei num cargo, estou aqui, tenho um plano de carreiras, eu cheguei aqui como auxiliar, mas a minha intenção é ser um coordenador, depois ser um gerente, depois ser um diretor, depois até um CEO da empresa. Então, eu não estou aqui, a gente fala de empreendedorismo, a pessoa acha, é só abrir a empresa, é só não sei o quê, é só isso. Não. E pode ter certeza de uma coisa, seja o melhor empreendedor no CNPJ do outro, que eu não tenho dúvida de que você vai ser um excelente empreendedor no seu CNPJ. Não tenho nem dúvida disso. E falando um pouco também, continuando, né, da trajetória da Marinha, né, tanto no restaurante quanto nesse movimento, né, que reúne esses kitesurfistas. Marina, se você fosse hoje dizer de algum problema que você passou, de algum arrependimento que você teve, você poderia elencar, assim, de que forma você solucionou isso?
Eu preciso. Arrependimento eu tenho, porque eu converso demais, falo demais, eu tenho que aprender a falar menos, dar menos intimidade pro povo, porque eu sou demais, quero fazer muito por todo mundo. Então, assim, isso aí é uma coisa que eu me arrependo constantemente tenho que dar um freio, né? Nisso sim. Mas já passei por coisas complicadas. Tipo, uma vez eu tirei uma moça do grupo, ela queria me processar. Então ela me mandou várias mensagens ameaçadoras e tal. Isso acontece sempre, acontecem alguns. Os problemas, Divergência de percepção, né? Sim. Relacionamentos, muitas Sim. pessoas, cabeças pensam diferentes. A única coisa que não pode fugir é o foco no resultado coletivo, né? E o bom é porque todas as pessoas elas estão em evolução. Todo mundo, a gente também está em constante evolução. Por exemplo, a Marina que agiu de tal maneira no ano passado não é a mesma pessoa que vai agir agora. Tipo, eu tive uma questão no segundo evento que eu fiz o evento do Outubro Rosa é um evento que a gente faz que é muita gente. Então, tipo, é um evento que me estressa muito. Eu passo 3 meses completamente focada nesse evento. Então, tipo, eu fico muito e um dia aí. Ai, minha camisa é grande, mulher, não tô vendendo uma blusa, não. Pelo amor de Deus, tô vendendo um evento. Vem aqui curtir, assim. Então acontece muita coisa. Na primeira vez aconteceu uma coisa, eu me estressei, reclamei. Você se chateia, você se desmotiva. Mas a gente tem que entender, tipo, hoje em dia eu já tenho uma evolução melhor. Então, tipo, não é por isso, essa pessoa não entende, essa pessoa tá no processo dela, tá tudo bem, tá bom, meu amor, tá bom. E isso aí eu vejo muito em você, viu? Porque só compartilhando, eu já tive momentos que eu falei assim, rapaz, como é que pode? Estou fazendo tudo do jeito que eu acho que tem que ser, e a pessoa só quer criticar, quer colocar para baixo, quer desmotivar. Só que aí tem essa questão de você deixar o tempo acontecer, né? Como o Caio falou, o Senhor de tudo é o tempo vai mostrar quem é e quem não é. Então o tempo foi mostrando que o mais certo a se fazer realmente é deixar acontecer e como eu tenho um propósito, assim como você teve, assim como o Caio teve, a gente tem um objetivo, então a gente não vai desistir. Serginho, sempre quem não tá fazendo algo vai criticar quem tá fazendo. Sempre. O negócio mais difícil que tem se chama associação. ONG, essas coisas. Sempre a pessoa vai, a pessoa faz, dá o seu tempo, dá, não sei o quê. Sempre tem uma pessoa lá, ó, tá roubando. Ó, tá ganhando dinheiro. Ó, não tá fazendo o que tem que fazer. Sempre tem gente pra poder apontar em tudo, né? Mas não, a gente tem que fechar o ouvido. A crítica e o elogio, ela sempre vai existir na vida do ser humano. O que nós temos que estar atento é ao nosso controle emocional para que isso não nos afete de forma negativa. Porque o elogio ele também pode virar algo negativo. Tio Castro, o senhor falou assim sobre isso. É que nem o senhor falou no começo, eu preciso me cuidar para poder fazer algo pelo próximo. Aconteceu um episódio de eu me ludibriar, tipo, eu me acho uma pessoa super pé no chão e de chegar uma pessoa encher minha cabeça com coisas e eu viajar na maionese ali, e eu, caraca, tal. A pessoa não fez nada do que falou. E eu sou. Pra mim é matemática. Deu 1 mês, não acontece, a gente muda a estratégia. E eu tinha feito uma sociedade com essa pessoa. E eu tive que chegar para essa pessoa e dizer: oi, querida, tudo bem? Olha, eu estou te convidando para você se retirar e tal, desse projeto que a gente tem, porque não vai dar certo a gente trabalhar junto e tal. Porque eu fui manipulada. Eu me deixei levar. Eu não tive a inteligência emocional naquele momento para poder entender. Não, peraí, vamos devagar. Não é assim. E aparece constantemente. Desde que eu comecei o grupo do Kite Girls até hoje, tipo, chegaram várias pessoas querendo fazer sociedade comigo, querendo fazer marca de biquíni, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo outro. 1000 pessoas. Entendeu? E chega justamente. Eu já fui envenenada pelo elogio. Teve uma vez, eu fui dar uma palestra na ASFAP e tinha uma mocinha lá, a gente conversando, né, e tal, ela disse com essas palavras. É que eu fui manipular uma pessoa, não fazer. Peraí, dá pra gente corrigir essa palavra? E era uma coisa que ela ia fazer um bem para ela e para outra. Troca a manipulação pela influenciação. Tu está influenciando a pessoa porque vai ser bom para ti e para ela. Porque manipular realmente é algo que só funciona por um lado.
quando há manipulação, a tendência é que não dê certo. Né? Claro que, Marina, você não vai saber disso no primeiro momento, pelo contato. Isso aconteceu não só com você, como já aconteceu comigo. Eu tenho certeza que se não aconteceu com o Sérgio, se prepare que vai. Se prepare que vai. Então, isso são coisas que a gente tem que ir aprendendo, né? Criando maturidade, criando a casca mais dura, porque vai acontecer decepções. A gente passa por coisas e a gente acaba passando de novo. Porque às vezes, para ver se você aprendeu ou não. E às vezes você cai de novo. Porque você tá ali tão envolvido em tanta coisa que você esquece. Eu tô dizendo, eu tenho dificuldade não, porque eu quero fazer as coisas pelas pessoas, eu quero ajudar, eu quero. Aí não sei o que, e de repente você fica fazendo coisas por pessoas que não é isso, entendeu? Então, assim, volta e meia eu me pego fazendo o mesmo erro. Que é só. Gente, as coisas só deixam de acontecer quando você aprende. Até você aprender, você continua passando pelas mesmas coisas. E uma coisa que eu aprendi nesse podcast, se eu posso dizer nesses episódios, é isso, assim, tanto o empresário um pouco mais experiente vai passar por isso, quanto o menos experiente, como nós estamos iniciando, mas uma coisa é certa, a gente sempre pode se fechar às pessoas, né? Porque o intuito maior, assim, o primeiro passo da gente é se fechar. Não quero mais conversar com ninguém, vai dar errado. Só que o Cássio até falou, não, você tem que continuar vendo que você está, você vai encontrar outras pessoas boas, se você se fechar, você que vai perder, e é isso, né? Continuar no seu propósito comigo. Ou seja, é como o Cássio falou, você tem que ter um mentor, você tem que ter uma pessoa que é para você poder conversar. Eu nunca... uma coisa que eu tenho que aprender, como eu já disse, é fechar minha boca. Porque eu não tenho problema de falar nada com ninguém. De dizer, não vou falar que eu vou fazer isso, que senão não vai acontecer. Eu não tenho esse negócio, já tenho que aprender mais. Porque eu acho que quanto mais você fala sobre uma coisa, você se escuta, você escuta a opinião de outra pessoa e você vai conseguindo, né? Mas cada pessoa tem o seu jeito. O meu jeito não é bom sempre, não. O melhor é eu ficar um pouco mais calada mesmo, mas... Isso você vai conversando com as pessoas e vai aprendendo e vai te fortalecendo. Você falou aí de mentor, né, de mentoria. Meus primeiros mentores, meu pai e minha mãe. Não tem como fugir, né? Isso é a mentoria natural da vida. Sim. Nossos pais são nossos mentores. Sim. Teve pais que foram ausentes ou se afastou. É natural, isso vai acontecer com algumas pessoas. Mas aí tem outras referências que vão surgindo na nossa vida. Por exemplo, eu hoje faço uma mentoria porque eu via que meu pilar espiritual ele não era tão forte, eu não estava dando tanto ênfase, tanto foco. E aí, hoje eu faço uma mentoria com o Thiago Brunet. Então, foi a pessoa que eu achei que poderia e realmente me deu outro direcionamento, me deu outra visão. Com certeza. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, eu gostaria de entender sobre finanças. Então, qual mentoria tu tem feito? Quem tu tem se conectado? Hoje... O espiritual com quem? Ou o profissional? Ou o pessoal? Ou, eu queria ter uma mentoria com uma pessoa que... não está muito bem aqui meu conjugal, meu casamento. As pessoas que você anda são pessoas com um casamento sólido, com pessoas que têm um casamento como exemplo para você. Pode falar. Tio, você falando do Thiago Brunet, eu escuto muito podcast. Eu não assisto televisão, eu só escuto podcast. Eu tenho muito cuidado com tudo que eu escuto, tudo que eu assisto, né? Meu tempo é corrido, então eu busco otimizar ali. Hoje eu estava escutando podcast justamente do Thiago Brunet. Ele falava sobre andar só e andar acompanhado. Justamente isso. É justamente isso que é feito. Tipo, por exemplo, aqui o senhor está acompanhado. Você está levando várias pessoas junto com o senhor nesse projeto aqui. Né? Através desse instrumento que vai transformar muita gente, a gente, outras pessoas que estão assistindo, enfim. E é justamente isso. Sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Porque justamente o que ele tem não tem em mim, o que tem em ti não tem em mim, a gente se completa, né? E isso é a graça, é você entender sobre isso. E sabe quem são as pessoas que vai agregar um grande valor e resultado na sua vida, principalmente aqueles que lhe incomodam. Sim, principalmente verdade. Aqueles que lhe incomodam. Acho que tipo de pessoas são essas? Vou dar meu exemplo, tá? As pessoas que me incomodam são as pessoas dominantes, que botam pressão, que botam para frente. Chegou um momento em que eu disse assim, caramba, mais um. Mas quem é na minha vida que é desse jeito? É a minha mãe. Hoje, 47 anos, caramba, quanto a minha mãe estava me ensinando e eu não estava aprendendo. E hoje,
é exatamente essa pessoa que eu trago para me associar. É porque Ela faz a diferença na minha vida. O senhor tem quantos anos? 47. Aí, ó, 47 anos. E aí que vem o... Como é que eu falei? Maturidade. A maturidade. Ela é gradativa, né? Depois de o senhor fez... Não que o senhor não enxergasse isso antes, mas eu acredito que depois de estudar mais, de entender mais... De se autoconhecer. De se autoconhecer. Gente, o senhor falou sobre pais ausentes. Né? É um tabu, mas sabe o que é? A maioria das vezes é uma falta de empatia muito grande do filho, porque o pai é ausente, porque muitas vezes ele não quer que o filho passe pelo que ele passou, então ele acaba trabalhando mais. É difícil de lidar. O dia a dia do trabalho, dependendo do que seja, é muito puxado. Então, assim, é muito delicado. Eu acho que... Eu não gosto de usar a palavra empatia, porque eu acho que as pessoas usam muito sem fazer. Né? Eu acho que é muito desafiador você realmente ser empático. Deixa eu ler os comentários das pessoas que estão nos assistindo, né? Da Ruth Raquel, ela é demais. Eu sou fã da Ruth Raquel, ela tem 23 anos, 2 faculdades e 3 empregos. Rapaz, tem que Olha fazer a empreendedora nata. A Ruth Raquel, aí tem também a Liliana Gomes, falou, a mais jovem empreendedora do PECEM. Essa é guerreira e tem minha admiração. Meu filho. A Isabela Leone falou que é o evento mais lindo do mundo. Acho que ela A do Outubro Rosa. A Isa também é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Kite Girl. E você falando isso, você nota a importância, né, de estar associado com pessoas que... Você não falou, né? Associado com pessoas que vão ali te acrescentar alguma coisa, que sabem um pouco mais que você, que pensam diferente. E eu acredito muito, vendo tudo isso que a gente já conversou aqui, que o ambiente ele é fundamental para que você prospere ou você tenha aí um futuro não tão bom. E se eu for dizer isso, se eu for apontar, qual foi a importância do ambiente da sua casa, da sua família, da sua mãe, como você falou, para o desenvolvimento da Marina hoje como empreendedora, como líder de um movimento, coordenação de um movimento, como o kart? Sérgio, eu acho que assim, eu sou muito sortuda. Porque não só o ambiente da minha casa, mas, por exemplo, o ambiente da minha casa, o ambiente da minha escola, o ambiente da casa dos meus amigos. Então, tipo, eu sempre gostei muito de aprender. Aprender, você não aprende só estudando, você aprende onde você vai. Ou você aprende como você é, ou como você não quer, ou como você quer ser, ou como você não quer ser. Então, à medida que a gente vai, você vai atribuindo coisas boas dos ambientes que você vai, né? Ou coisas que você não quer fazer. Tem gente que vive num ambiente que tem muita grosseria e se torna grosseiro. Eu sou a pessoa que, se eu vivo num ambiente que tem muita grosseria, eu decido que não vou ser grosseira. Então, assim, você tem que estar atento também para as escolhas, porque a gente não pode viver no automático. Para mim fez toda a diferença, porque como eu estou te dizendo, eu sou uma pessoa sortuda. Né? Eu acho que sempre tive a rodear de pessoas que fazem a diferença. Marina, você falou aqui em sorte, né? Sorte faz parte da vida, mas eu tenho certeza que, além da sorte, você buscou se conectar com as pessoas, você agiu, você tomou a decisão, né? Hoje de manhã a gente estava na reunião lá, aí um diretor lá, o presidente da SEC, fez: olha, eu não acredito muito em sorte. Aí eu falei assim: rapaz, eu sou um cara sortudo. Para começar, eu me acordo às 4h30 da manhã e começo a resolver as coisas, às 9 horas já está um bocado de coisa aí adiantada. Aí, o que é isso? É uma sorte danada. Tio, eu sempre gostei de livro de autoajuda. Eu sempre adorei. Né? E aqui eu tinha a influência da tia Lia. A tia Lia gostava de ler os livros do Augusto Cury, essas coisas e tal. E eu era muito jovem. Então, tipo, você começou a ver coisas, tipo, as pessoas que você anda perto, você é a média das pessoas que você tá perto. Então, tipo assim, sobre não ver violência na TV, sobre várias coisas. Então, assim, que eu fui atribuindo e fui moldando e vou até hoje. Você falou que em quem as pessoas que você ouça, né? A fé vem pelo ouvir. Sim. Então, a gente tem que estar atento ao que a gente está ouvindo. Sim. Aqui, os podcasts que nós estamos assistindo, os nossos mentores, porque tem muita coisa na internet hoje disponível gratuitamente, né? Aqui a gente pode, alguém quiser me perguntar, acho que tu ouça lá na internet. Eu tenho as pessoas, eu escolhi 3,
que eu ouço, que eu acompanho, que eu faço cursos, Que faz tudo a que eu faço diferença. treinamento, que eu busco conhecimento, Sim. que no fim do frigir dos ovos eu entendi que no final eu me conheci, me reconheci quem eu sou, quem são as pessoas que me rodeiam, e cada uma tem sua percepção, porque Deus faz nós individualmente únicos. Então, até minhas filhas que nasceram de mim e da minha esposa são totalmente diferentes uma das outras. Né? E a gente fica vendo essa diferença e o quão importante é entender a diferença dos outros. Tio, o senhor tá falando sobre isso e assim, acabou que no Kite Girls, nesses eventos, de tudo isso, eu comecei a lidar com marketing, com publicidade, em fazer... Chegou uma pessoa e disse pra mim, tipo, uma pessoa abençoada mesmo de Deus, disse pra mim, olha, dá pra você conseguir patrocínio e tal, não sei o que. E eu aprendi muito com ela também, nesse período que a gente ficou lá junto, ela me mostrou muita coisa. Então, tipo, eu acabei indo pra outro lado, nível, outro nicho, né? Uma coisa totalmente diferente. E aí, nesse negócio de internet, gente, internet é o máximo se você souber usar, sinceramente. Eu conheci um cara que é o Beto Altefonhon, o cara é do marketing. E ele é tipo assim, ele é a pessoa que eu mais... Tipo, que eu acho mais foda de toda a internet. E hoje em dia a gente tem acesso muito fácil. Antigamente, pra você ter acesso, como é que eu vou sentar na... Eu lembro... Uma empresa de marketing, né? Eu lembro, sabe, de quê? Uma agência. Antigamente era difícil chegar. Não é? Tio, mas eu lembro de um treinamento de coach que eu fiz, já tem muito tempo, eu tinha 18 anos, e o cara ele falava muito sobre isso, sobre você estar perto de pessoas. Ele dizia, eu não tinha dinheiro, mas eu ia num restaurante chique, bebia uma água para me ficar ali respirando aquele ar daquelas pessoas que estavam ali e tal. E tipo assim, gente, hoje você pega o celular, você pega o Spotify, você consegue encontrar uma pessoa, por exemplo, eu vendo quentinha. Quem é a pessoa que mais vende quentinha? Vamos escutar um podcast da pessoa que mais vende quentinha, o que é? Então assim, hoje a gente tem um acesso de estar ali consumindo uma coisa que vai acrescentar, que vai somar, que vai ensinar, muito fácil. Tu falou aí, eu me lembrei na internet do Geraldo Rufino. Eu acompanhei ele, eu acho ele o máximo. Eu também. Ele disse que eu só mudei a minha latinha. Porque antes eu vendia latinha amassada, agora vendo um caminhão, um ônibus, uma latinha maior. Né? Eu acho ele fenomenal. Eu também. Ele é o segundou, né? Faz umas lives no segundou. E o que é isso, pessoal? É que você não pode mudar. Né? Como Marina, eu continuo vendendo a mesma comida. Mas a Marina foi quem se adaptou para encontrar um novo cliente. E o Geraldo Rufino, agora que o senhor falou, eu assim, sou apaixonada, inclusive fui para, né, assim, por ele, pela história dele, falando agora, a gente tem esse insight, justamente, a história dele, ele tinha os caminhões tudo quebrado, ele começava a vender as peças do caminhão. Então, assim, é justamente isso, é a gente se adaptar. E o Beto Altefonhon, que é esse cara do marketing, ele fala justamente isso. O que é o principal chave para o sucesso? Bote o ego de lado. Ego de lado, sempre. Ele diz, eu posso estar trabalhando 5 meses num projeto. Se chegar ali no dia de lançar e não for aquilo que o mercado vai aceitar, eu tenho que cancelar e tenho que fazer uma outra coisa. E tipo, o meu projeto... Não, tem que esquecer o eu, entendeu? E ir se moldando de acordo com... Eu estou lendo o livro agora, Ego, Meu Inimigo. Já fica aqui a dica. Parece que é tudo tudo muito sintonizado. Então, o que acontece, pessoal? É importante a gente estar atento para isso, porque a vaidade nos tira do nosso foco, né? O status, algumas coisas que às vezes você acha que é importante, se na verdade nem é, não vai lhe agregar valor nenhum, não vai levar você para outro nível como pessoa, como filho, como pai, como marido, como esposa, como mãe. Então, eu costumo dizer que eu sempre hoje fico me perguntando, isso vai me ajudar? Isso está de acordo, condizente com a minha vida, com a minha pessoa? O que eu busco, né? O que eu busco, isso vai me ajudar enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto irmão? Hoje, graças a Deus, eu aprendi a me fazer essa pergunta. Sabia não. Eu pagava para ver. Então, às vezes, quem paga para ver, às vezes leva na cara aquilo que não quer ver. Então, que fica aqui a dica. E para mim, eu acho importantíssimo a
A gente está tratando sobre isso porque a gente está tratando a nossa alma, está tratando o nosso caráter, está tratando o nosso ego. Uma das pessoas que eu acompanho na internet é o Pablo Marçal. Gosto demais. O que é que eu aprendo com o Pablo Marçal? Aprendo empreendedorismo, ele fala da palavra de Deus também, tá? Mas foi espiritual mais o Thiago Brunet. Mas o Pablo Marçal fala uma coisa excepcional sobre o ego, tá? Bem interessante. Que diariamente a gente não escova os dentes, né? Então diariamente a gente tem que lavar os axilas, diariamente a gente tem que lavar o ego também. Porque é todo dia, nós não sabemos que hora ele vai querer tomar a nossa frente, tomar as nossas decisões. Eu acho que a gente está seguindo já para o final do nosso podcast, né? E a gente sempre tem algumas perguntas que a gente sempre faz para todo empreendedor. Eu faço 3 e o Cássio também tem as 2 dele, que são bem específicas. A primeira que eu te faço, Marina, é o que o PECEM representa para você, para Marina hoje. O PECEM é um cumbuco, pode ser. Não, o PECEM para mim representa a minha casa, o meu lar, né? Que é onde eu quero que realize realmente todos esses sonhos para todo mundo. Porque o que eu sonho para cá não é para mim, eu sonho para Todos. E se você for, né, diante do que você já viveu, das experiências que você já teve, um conselho para as pessoas que estão começando, assim como nós, jovens que têm medo, às vezes não têm uma condição financeira, até mesmo não têm nem a ideia. Mas qual conselho você dá para essas pessoas que querem ser empreendedores? Hoje em dia, com a internet, as coisas... Eu acho que o meu conselho, na verdade, é se levantar. Né? Operação TBC, que é o que o Ricardo Parente fala, da CSP. Tirar a bunda da cadeira. Só isso. Você pode começar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Tipo, lá em casa, tem os filhos da funcionária. Eu tenho um monte de dizer, já tem 13 anos, por que tu não vai pedir um emprego no mercantil para ir limpar no mercadinho, para ir entregar alguma coisa? Porque a pessoa já ganha um dinheirinho e ela já vai aprendendo a lidar com o dinheiro e com a independência de você trabalhar, você ganhar o seu. Então, para mim, o primeiro conselho é esse mesmo, é a operação TBC, tirar a bunda da cadeira. E, assim, a gente está no começo do ano, né? O dia 31 de janeiro, mas quais são os planos da Marina para o futuro, para 2023? Tanto no lado Marina Restaurante, como também do lado do movimento com as kitesurfistas. Ô, Serginho, é engraçado porque um tempo atrás eu não imaginava como é que era o planejamento. A pessoa fala planejamento, então eu imaginava assim, uma coisa bem distante. Como que coisa doida, como é que a pessoa vai planejar o que vai acontecer? E na verdade, esse ano no Kite Girls a gente já tem uma agenda pré-estabelecida, a gente tem um evento e 3 viagens. A primeira vai acontecer na Taíba, a gente vai fazer uma imersão de kite de 3 dias. A segunda, a gente viaja até o Atins, fazendo a Rota das Emoções. A gente vai sair de Camusim, da praia... Praia do Maceió. A gente vai fazer Delta do Parnaíba, vai fazer Tutóia, vai até o Atins, né, no São Luís. 8 dias, velejando. São Luís, aquela capital? São Luís, lá longe. Pra lá, ó. Subindo, né? A gente vai até lá, vamos velejar nos Lençóis. E aí, quando chega setembro, a gente vai até Carazinho de Amontado, Cumbuca, Carazinho de Amontado, outubro rosa. Esse aí é o meu objetivo, meu planejamento para o Kite Girls. Né? Claro, a gente está amadurecendo o nosso site, a gente quer vender, a gente quer amadurecer tudo que a gente tem feito, a gente quer poder investir nisso, a gente quer ver esse sonho do Kite Girls de modo geral crescer, esse movimento crescer, a gente quer ver as mulheres nessa cena, a gente quer ver mulher kitesurfista na televisão, a gente quer ver as pessoas investindo em mulheres kitesurfistas, porque quando a gente dá visibilidade, por exemplo, ano passado a gente saiu no Globo Esporte. Então, assim, essa visibilidade não é só para o Kite Girls, essa visibilidade vem para as mulheres no esporte. Então, todo mundo ganha. Então, a gente quer ver tudo isso acontecer, né? Esse é o meu planejamento para o Kite Girls. São muitas coisas, muito trabalho, requer muita bênção.
E no restaurante Marina, eu estou trabalhando ainda no amadurecimento, né, dessa equipe que trabalha e funciona sozinho. Eu estou trabalhando no amadurecimento desses meus clientes que são daqui, que não vão embora. Que eu estou trabalhando nesse meu projeto, né? Marina, por que você gosta de morar em São Gonçalo? Eu gosto de morar no Pecém porque é um lugar que tem uma praia maravilhosa, é um lugar onde tem comércio, onde tem trabalho, onde tem oportunidade, é onde as coisas acontecem. Eu amo morar aqui. O que São Gonçalo do Amarante não tem e que poderia ter na sua percepção? Acredito que falta muita infraestrutura. De modo geral. Eu acho que, por exemplo, a gente vai para Atins. Atins é um lugar que bomba de turista. Esporte, né? Esporte. Gente, lá é um lugar muito diferente daqui. Tipo, lá não tem carro, lá todo canto é longe. Lá, aqui a gente tem ônibus, a gente tem uma praia perto, a gente tem lugar praiado, você vai até o porto, ali embaixo do porto é lindo, o mar é lindo, é maravilhoso para tomar banho, tem muita coisa. Mas acho que falta um autocuidado. Acho que é uma cidade, é como se fosse uma cidade que não tivesse um dono dentro cuidando. Acho que falta um dono. Bom, Marina, maravilha. Eu creio que o nosso público aqui teve aí uma história de vida, uma história de superação, uma história perseverante de uma jovem que, independente da idade, tomou a decisão de dar um passo de fé, um passo de conhecimento, um passo de ousadia, um passo de vontade de fazer algo diferente. E que fique essa mensagem para o nosso público possa extrair dessa conversa algo que possa fazer sentido para a sua vida, que possa fazer sentido até o ponto de agir, de fazer uma mudança no seu resultado. Porque só tem um jeito de mudar o resultado, é fazendo diferente, que é o que a Marina fez, é o que o Serginho fez, o papel para no jornal dele, que o Castro vem fazendo nos seus negócios, que o Moacir também tem feito na vida dele, no negócio dele, que o Léo também tem feito, certo? E nem tudo que a gente vai fazer na nossa vida vai ser algo que eu amo, que eu gosto. Às vezes é uma ponte para você fazer o que você ama, o que você gosta. Exatamente. E aí, é nessa percepção dessas dificuldades e dessas visões que a gente começa a entender o quão Deus foi maravilhoso me colocando em situações difíceis, mas na verdade que Ele me dá um resultado muito melhor. Beleza? E só para finalizar também, viu, Lucas, se você termina aqui a nossa transmissão, queria agradecer primeiramente a Marina, nunca tive a oportunidade de sentar para conversar com ela, mas já ouvi falar, né, dessa questão do empreender, de ser uma referência no que faz, na questão do movimento, do kite, né, de ser pioneira aqui na região, você não conhece outra pessoa que faça isso ainda, acho que outros parentes vão surgir através dela. E é importante, né, que eu tenho que passar meu legado. Eu tenho que curtir as outras coisas. E dizer essa questão, só referindo ao que o Cássio mesmo falou, né, nem sempre você faz o que você quer, como também nem sempre você vai ser sempre feliz ou sempre vai estar bem. Mas a tristeza e os momentos ruins fazem com que a felicidade faça sentido, né? Tudo na vida passa. Tudo. O auge e também quando você está no fundo do poço. Tudo passa. Tudo. Nada é para sempre. Né? Então, assim, a vida é assim. Então, a gente tendo um amadurecimento disso ajuda. E agradecer, né? Agradecer a muito ensino do nosso amigo Moacir, o Léo, que está aqui na técnica, a Orbe Telecom do nosso amigo Júnior, o Carta através do Transpec, o Papel Panda através do Serginho. Então, são todos esses que fazem dar certo o podcast P100 e também o convidado que é sem dúvida o que vai abrir as conversas. Basicamente. Comentário? Não, acho que os comentários encerraram, né? O último comentário que eu li foi da Isabela. É isso, né? Acho que muito obrigado a você que nos assistiu. Muito obrigada, gente, também. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Ai, gente.